fora da cultura ocidental. A gente não está estudando algo para fora da cultura ocidental. A gente está estudando algo para. Na verdade, o que a gente está fazendo, e o que eu proponho, é que a gente considere a nossa própria cultura como o nosso outro. Bom, Então, sim. na verdade, eu acho que vai ao encontro do que você está dizendo e do que essas pessoas, quando falam, por exemplo, a questão decolonial, no caso porque, enfim, só para vocês entenderem, pessoal, o Plínio, a gente atualmente tem estudado muito a questão do medievalismo. Ah, eu acho que a gente chegou a falar sobre isso com vocês na última reunião, que é um pouco a gente descolonizar a própria Idade Média. E, na verdade, essa ideia do etnocentrismo crítico, e isso que eu tenho tentado fazer, de aplicar isso não só para uma religião outra, né, mas para o próprio cristianismo, é exatamente esse esforço, Clínio. Não, sim, mas é que eu tô falando, você não deixou eu concluir meu raciocínio. Hum. Do nosso último debate lá do Maranhão para cá, eu já senti que você meio que já não tem essa profissão de fé e pelo seu próprio texto, confesso, porque eu lembro que a gente discutiu muito isso lá no Maranhão e depois eu não li o texto da versão publicada. Que, de certa forma, justiça seja feita, é aquela ideiazinha do Francisco José. Olha só, a gente não é que sejam duas coisas diferentes, história religiosa e história cultural. A gente pode aproximar as duas coisas. A minha questão é só que, aí eu não, talvez não tenha me expressado, que não necessariamente, assim, dependendo de como a gente encaminha essa discussão, e aí você tem razão, não é o teu caso, que você especificou, a gente vai pensar naquele problema que é o seguinte, tal escola ou tal pensamento resolveu o problema. Então, assim, na verdade, eu comecei trazendo a ideia do que, olha, se a gente vai trazer essa discussão da história cultural para o campo dos estudos das religiões, é importante que nós tragamos o pacote completo. E o pacote completo inclui o quê? Exatamente essa discussão sobre todos os problemas relacionados a esses mecanismos de temporalizar e hierarquizar. O que eu estou chamando de temporalizar e hierarquizar, caso as pessoas não estão entendendo? É isso, Cid. Muitas vezes a gente parte, eu vou dar um exemplo clássico trabalhando com o cristianismo. Quando a gente fala, estamos no ano 2020, nós estamos temporalizando e hierarquizando a história da humanidade, partindo do evento do cristianismo, do evento fundador. Entendeu onde eu quero chegar? Ou seja, é isso que eu estou chamando de temporalizar, que não necessariamente tem a ver com o islamismo, o judaísmo. Ou seja, isso seria uma temporalização, e o que eu estou chamando a atenção é isso. A antropologia ela cria temporalizações e cria hierarquizações. Não que você não tenha falado isso. Mas aí a questão que eu queria colocar, e eu acho que aí que está o cerne do debate, tentando voltar a esses elementos que, aí sim eu estou tomando uma posição, na minha avaliação, são um pouco intrínsecos à história religiosa. O que eu estou falando com isso? Eu estou chamando a atenção para o fato de que, quando a gente fala, por isso que eu pedi para você explicar o que seria isso que seria autonomia. A gente não tem um certo consenso que existe uma história econômica. Essa história econômica ela tende a trabalhar com dados, com uma série de elementos próprios aos estudos da história econômica. O que eu estou falando é que, muitas vezes, o que definiria essa especificidade da história religiosa são seus próprios objetos. E aí é o que eu estou pensando, se eu vou pensar liturgia, ritual, isso tudo só acontece e, é óbvio, eu sempre vou partir do pressuposto que a religião é plural. Não, e aí nesse ponto eu discordo de você, quando você diz lá, a religião de um bispo é diferente de um camponês. Bom, se a gente for admitir essas diferenças, essas coisas, a gente vai cair num outro debate, que é o que o Vaucher fez lá na espiritualidade na Idade Média, sobre essa circularidade cultural, mas acho que isso aqui não vai dar para a gente abordar isso. Mas o que eu estou chamando a atenção, e aí a minha provocação, que como eu disse para os alunos, o objetivo aqui não é dizer que o fulano, eu estou certo, você está errado, ou vice-versa. O objetivo aqui é trazer problemas para que eles
tome as decisões dele quando não foram trabalhar. O que eu estou tentando chamar a atenção é que nós tenhamos clareza de como a gente entende a religião. E aí eu estou chamando a atenção para esse aspecto de como, se para as outras áreas, história econômica, história social, todas as outras, mais uma provocação. Ora, eu poderia pensar as discussões de gênero também na cultura. O que particulariza o campo dos estudos de gênero? É os seus objetos. Então, o que particulariza a história religiosa? Os seus objetos. Só que eu vou dar um passinho além. E até anotei aqui. Por que a gente não pensa o inverso? O que seria pensar o inverso? A religião não criaria cultura? Porque, vamos lá, sobretudo no momento em que a pós-verdade impera. As pessoas, aquilo que você falou, o texto, embora não tenha nos evangelhos nenhuma declaração de Jesus, e mesmo que nós, desculpem, eu não estou querendo ofender nenhuma religião, não, só estou querendo chamar a atenção para uma hipótese. Mesmo que nós tivéssemos de próprio punho uma declaração de Jesus definindo todos os dogmas do cristianismo, isso seria objeto de conflito. Porque muitas vezes, e aí eu estou me colocando do ponto de vista pós-moderno, não é a autoridade do texto, não é a materialidade do texto, mas muitas vezes o que define o texto não é a cultura do texto, o que define a cultura na qual o texto foi escrito, mas é a relação que eu tenho ao ler o texto. E aí isso abre para interpretações diferentes, porque a gente tem pessoas coetâneas, nós, que seguem interpretações diferentes sobre a religião, que muitas vezes passam por essa relação entre o leitor e o texto. Então, e aí que eu estou colocando, assim, mais uma vez, é uma provocação, apenas para que nós pensemos aqui. Na minha avaliação, eu estou muito mais para pensar que a história das religiões, ou a história religiosa, não vou entrar nem em nomenclatura, que seria um outro capítulo, só de uma aula sobre isso, mas dessa história das histórias das religiões, vamos chamar assim, ou história religiosa francesa, eu acho que ela tem algumas especificidades. Ela tem o seu objeto, e muitas vezes esse objeto cria cultura. E aí a gente pode pensar de como, por exemplo, você tem determinados... Vamos pegar uma coisa que nos é cara, o fundamentalismo. O fundamentalismo cria cultura, todo um discurso, não vou falar cultura, mas todo um discurso negacionista, que está cada vez mais entranhado na nossa sociedade. Então, é isso, ou seja, é por isso que eu sou completamente apaixonado por coisas relacionadas à religião, porque é um tema extremamente complexo. Eu concordo com você, não dá para dissociar a religião da cultura, mas eu estou falando dissociar. Mas eu acho sim que seria possível que nós conseguíssemos pensar em objetos que são intrínsecos à religião. Por exemplo, uma outra coisa, eu acho sim que é intrínseco à religião as teologias. Eu estou falando teologias entre aspas, porque mesmo uma outra coisa que eu tenho pensado bastante, você sabe disso, mesmo que, por exemplo, o nosso Edir Macedo, ele não se defina como um teólogo e muitas vezes negue essa teologia sistematizada. Quando eu pego os livros dele, ele tem lá uma construção teológica muito assentada na prosperidade, na expulsão de demônios, na cura, aquilo que o Leonido estudou no Templo, Teatro e Mercado. Então, o que eu estou chamando a atenção é que eu não sei assim, até que ponto trazer essa discussão para a história cultural, porque a história cultural, ela sempre, na minha avaliação, ela é demasiadamente ampla. Eu acho que o historiador ele tem que particularizar os seus objetos. Então, quando a gente particulariza, qual é o objeto que a gente tem em comum? Mesmo eu, hoje, atualmente, estudo uma coisa do século XX e XXI, e você que estuda o XVI, a gente tem em comum exatamente esse objeto, ou seja, podemos chamar de experiência religiosa, de crença, seja lá o termo que nós queiramos atribuir, mas é isso. Então, assim, um pouco a minha colocação aqui vai no sentido de chamar a atenção, assim, eu fico muito
eu tenho cada vez mais visto um mecanismo contrário, da religião produzir cultura. Produzir é a questão da cosmovisão, e o fundamentalismo é um exemplo disso. Mas vamos ver o que as crianças têm a ouvir, ou você fique à vontade para. Só não pode me xingar, porque está sendo gravado. Espera que tem um monte de pergunta aqui, João. Beatriz, o que seria particularizar é isso, ou seja, o objeto. Eu estudo o discurso da Igreja Universal do Reino de Deus em relação à expulsão de demônios e à prosperidade, ou seja, a teologia da prosperidade. Isso seria... toda vez que a gente particulariza o objeto, a gente tem objetos que são comuns aos campos Por exemplo, a questão da heresia seria uma particularização, ou seja, é o que de fato, por exemplo, o pessoal que trabalhava com demografia, com história demográfica, o que é comum entre os historiadores? O uso da estatística, por exemplo, que a gente absolutamente perdeu essa formação, mas o que eu estou chamando a atenção é que quando a gente coloca tudo na cultura, quais são as particularidades? Aí cai, por exemplo, o exemplo que eu dei em relação à história de gênero, por exemplo, o trabalho do Fábio Lopes. Ele estuda aspectos ligados, se eu não me engano, a grupos de trans na ditadura militar, ou seja, seria o quê? A agência desses trans durante a ditadura militar. Estou simplificando muito o que o Fábio Lopes estuda, mas é isso. Ou seja, é uma questão de gênero. Entende o que eu estou falando? Isso não é cultura, não é no campo só da história cultural. Assim. É claro que ele tem uma aproximação à história cultural, mas o que particulariza o trabalho dele é o objeto. E é o que eu estou falando, o que torna a história religiosa singular são seus objetos. Enfim, vamos abrir para as pessoas. Gente, se vocês quiserem intervir, liguem a câmera, porque fica muito estranho eu olhando só para a cara do João aqui. Eu acho que a conexão de internet está sustentando bem. João. Pessoal, tem alguma pergunta? Mais alguém? Não? Bom, vamos lá então. Bom, Clínio, em relação às coisas que você falou, eu não acho que isso seja exatamente oposto ao que eu falei. Inclusive, no próprio artigo, eu concluí o artigo... concluí o artigo que eu acho que se aproxima bastante de algumas coisas que você colocou e que eu tentei falar aqui na exposição, não sei se ficou claro. Que eu digo até assim, vou retomar aqui o artigo. Para análise do historiador e da história das religiões, portanto, entendemos a religião como submetida à cultura. Nesse sentido, não existiria uma especificidade epistemológica da disciplina, muito menos uma autonomia do religioso. No entanto, ainda assim, pensamos ser a religião autônoma, não por estar separada ou independente da cultura, mas sim por ser pertencente a esta e dentro da cultura apresentar uma especificidade narrativa, social e por isso mesmo histórica. O que eu tô querendo dizer com isso aqui? É exatamente o reconhecimento de que a especificidade da história das religiões, e por isso que a gente fala história das religiões, ou, por exemplo, a história cultural das religiões, e não necessariamente história cultural, é porque o simples fato de falar que se trata de uma história cultural não resolveria o problema, né? Mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente achar que a religião ou o objeto religioso ele tem uma especificidade ou uma autonomia em si próprio. Essa é a questão, porque aí eu te pergunto assim, qual seria... Você fala que assim, não, o seu objeto é a especificidade, tudo bem, é o que eu estou falando da questão narrativa e social.
Mas eu digo, epistemologicamente falando, qual seria a especificidade de uma história das religiões? Seria a ideia de que a gente está falando, sei lá, de algo transcendente? Mas isso daí não resolve a questão e, pelo contrário, ainda hierarquiza e volta aquilo que eu comecei falando, da ideia de que a gente sempre toma a religião como algo relativo ao transcendente, porque a nossa própria definição do que é religião é uma definição cristã. Entende? Então, assim, a questão que eu estou colocando é que dá para você entender a religião como, vamos dizer assim, a história das religiões como um campo autônomo, e aí isso me parece um pouco diferente do que o Francisco José fala, porque ele não coloca apenas só nos termos só dos objetos, embora ele até diga que seja aproximado. Mas o que eu falo aqui é na questão epistemológica. Fala, Kim. Não, foi por isso que eu te falei. Na verdade, sim. Aí seria um outro debate, teria que ser mais uma aula, não necessariamente um debate, mas uma outra reflexão. Porque assim, o Francisco ele está naquela perspectiva do próprio Jean Delumeau que você citou, do André Rocher, dessa história religiosa francesa. Que aí não, e que é isso que eu estou falando, e é problemática, por exemplo, nesse caso do Delumeau, porque a questão que se coloca, e o Delumeau até tenta, ele entra um pouco nessa polêmica, mas ele não se aprofunda, mas assim, a pergunta que fica é, como você fala de cristianização, né? Porque o argumento que ele vai dizer é assim, não, a Europa ela não foi cristianizada. Ora, sim, eu concordo com você. A Europa não foi cristianizada, então assim, então de duas uma, né? De duas uma. Ou eu estou reconhecendo, né, que esse cristianismo ele tem, porque o problema é que quando eu digo que a Europa ela não foi cristianizada, eu estou de alguma forma dizendo que a experiência religiosa das pessoas, do camponês, por exemplo, que continuava enfiando lá a hóstia na terra, que isso não era propriamente dito uma experiência cristã. Não, sim. Mas aí que o que eu falei. Aí entra no outro problema, que seria o problema que diz respeito o que a gente está trabalhando, se a gente está trabalhando. Porque há algumas nuances que aí realmente não dá para a gente entrar aqui, porque isso vai transcender o objeto da aula do que a gente está chamando de história das religiões ou história religiosa. Entendeu? Porque aí tem a questão de escolas diferentes, mas a minha questão, assim, por isso que eu estou falando, eu acho, assim, diferentemente da nossa última discussão que pegou mais isso, pelo menos você está se colocando como alguém que entende que existem essas especificidades. E eu não acho que. E é o que eu estou falando. E muitas vezes eu insisto nisso. É claro que eu não tenho condições de comprovar isso agora, porque isso é um projeto de futuro. Mas que muitas vezes eu acho que a religião produz cultura. Cultura política, por exemplo. Entendeu? Então, aquilo que a gente já conversou várias vezes sobre fundamentalismo, mas é isso, assim, eu não sei, pode ser uma coisa boba, diletantismo intelectual, mas assim, se eu admito que a religião produz cultura, eu não posso necessariamente falar que eu vou pensar a religião do ponto de vista da história cultural, entendeu? Acho que aí o caminho tem que ser outro, porque a gente estaria. E aí, mais uma vez, eu tenho um pezinho também, não vou, embora eu não seja uma pessoa religiosa, não vou negar. Eu ainda não consegui, pode ser por uma questão de formação, admito, me desvincular um pouco das ideias fenomenológicas no sentido da. Eu já me perguntei várias vezes, será que a religião faz parte dessa essência humana? Sim, e aí eu admito que eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar, entendeu? O problema é que isso eu coloco, assim, eu acho que eu chego a botar um pouco isso no texto. O problema é que Só que alguém perguntou esse livro aqui, ó.
Sua câmera está desligada aqui. Não tá, não, João. Eu não tô te vendo, não. Ah, João, não sei, maluco. Então você tá com algum problema, cara, porque eu tô me vendo. Ah, eu não tô te vendo, não. Deixa eu ver o que as pessoas falam. Ó, a Letícia não tá te vendo. A Ana Clara também não. Ué, Aí, viu, ó, o bobão? Você que ah, tá com problema. E o Eduardo já tá. Agora eu tô vendo. enfim. Aqui, o livro é esse aqui, que alguém pediu. Eu coloquei a indicação ali. Não, é o que eu tô falando. Por exemplo, eu acho que a crítica que o Agnolin faz ao Michel Eliades demasiadamente exagerada. Enfim, mas isso é uma outra discussão. Mas enfim, eu acho, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Porque eu acho que no que diz respeito à disciplina, é... então, Ana, não tá perdendo nada porque, pô, o clínico é muito feio, então se você tá só me vendo, tá tudo bem. Brincadeira. Não melhorou não, gente? Agora eu tô vendo o clínico, só eu que tô tendo que te ver, clínico, que tragédia. Para mim, eu mudei a configuração aqui. Em tese, estaria aparecendo você na tela cheia para ficar boa a gravação e eu estou num cantinho aqui, pequenininho do canto superior direito. O pessoal só tá me vendo. Bom, então a Manueli também. Bom, enfim, então tá tudo bem. Mas eu acho que eu acho que pro que nos interessa aqui, eu acho que seria essa, como é que se diz? Eu acho que isso é uma coisa que tanto eu, o clínico, quanto a gente concorda, é o nosso olhar para para o cristianismo, e aí, nesse caso, eu acho que é um pouco. Isso é uma coisa que eu falo, né? Eu acho que a gente tem que transformar nós mesmos em nossa alteridade, né? Então, quando eu digo isso, assim, o outro não é necessariamente sei lá, o cara lá de uma outra religião, de uma outra cultura. O outro é muitas vezes nós mesmos, né? Então, eu acho que esse é o esforço da disciplina, e essa que é a ideia, eu acho que teórica, por trás do que a gente vai tentar falar nas próximas aulas. Ou seja, é tentar perceber como que o próprio cristianismo ele está acompanhado por esse outro, e ele, portanto, ele precisa ser problematizado, ele precisa ser colocado em uma outra ordem de compreensão, que não essa ordem tradicional que a gente costuma geralmente compreender, encarar, né? Fala, Kim. Não, nesse ponto eu concordo com você. A gente não pode pensar o cristianismo como um dado intrínseco, pronto e acabado. Isso de forma alguma. Entendeu? Uhum. Na verdade, é sempre pensar o cristianismo e a sua inscrição no tempo, né? Pensar como ele se temporaliza como porque e nesse ponto você tem razão no início da sua exposição, concordo com você, durante muito tempo, e eu estou falando muito tempo mesmo, assim, estou falando até a década de 40 do século passado, você tinha, era quase sempre associado às cátedras de história eclesiástica, que eram disciplinas dadas por pessoas com vínculos confessionais e que não problematizavam a história. Eu estou falando da década de 40 do século passado? Tô, mas eu posso dar vários exemplos da historiografia dos anos 80 até os anos 2000, que, por exemplo, sobre os estudos de Brasil colonial, devido à influência grande dessa historiografia confessional católica, praticamente não fazia estudos sobre o protestantismo. Entendeu? Eu quero chegar, ou seja, eu consigo datar num período não tão distante de nós o início do fim dessa hegemonia da chamada história eclesiástica. Quando acho que o João explicou, não vou explicar de novo para vocês,
Mas essa história eclesiástica, ela só começou a se decompor mesmo e ganhar, e aí nesse ponto eu defendo bastante a chamada história religiosa francesa, que eles têm um pezinho na confessionalização, sim, mas isso também não vamos entrar aqui, mas eles, pelo menos, romperam com essa confessionalização, digamos, apologética, só depois dos anos 60, mais especificamente a partir dos anos 70, do final dos anos 70. E aí nós já estamos falando de um período que já pega o meu período de vida e o período de vida do João, ou seja, e aí se você pensar Meu período de vida nada, cara pálida. Seu período de vida. Dos anos 70. O que eu quero dizer é o seguinte, que embora eu já esteja bem velhinho, eu ainda estou vivo, né? Me tira desse barco aí. Espero ficar vivo mais um pouquinho, mas de qualquer forma, o que eu estou brincando, mas eu estou chamando a atenção, assim, que embora já entre mim e a geração dos nossos alunos há uma diferença de tempo bastante grande, obviamente, mas o que eu estou chamando a atenção é que essa história eclesiástica não está tão distante da gente, não. Principalmente se a gente for para muito do que se discute na área da história da ciência da religião. Muitas vezes os livros que são usados, as referências ainda são livros altamente com esse viés confessional. Então, assim, e mesmo entre nós historiadores, a gente muitas vezes não usa. Eu sou um apaixonado pela obra do André Revocher, mas o André Revocher tem um pé da confessionalização. O cara foi cavaleiro do Papa. Então, assim, ele é uma pessoa que tem um vínculo. Não estou fazendo juízo de valor da obra dele de forma alguma, mas o que eu estou chamando a atenção é assim, que coisas que parecem que estão distantes não estão. E aí, nesse ponto, eu concordo com você de toda essa problematização. Eu só acho que a gente tem que ir um pouco além e muitas vezes tentar recolocar esses problemas aí. Mas é só isso. Desculpa, eu acabei falando demais. Caraca, tu acabou de falar e quer falar de novo? É que eu gosto de brincar com a mãozinha. Meu Deus do céu. Bom, gente, alguém tem aí alguma dúvida? Pessoal, façam perguntas aí, né? Porque senão, sei lá, assim, eu acho que eu e o Clínio, a gente tá conseguindo se entender agora. Se vocês não falarem, não se, né, não, enfim, não se expuserem, fica difícil. A gente vai achar que a gente tá mandando aqui super bem na aula, mas ninguém tá entendendo nada. Estou provocando o César aqui, ver se ele entra no debate. Caio não quer falar nada. Vou começar a apelar para as pessoas que eu conheço mais. Ó, tem o Eduardo, tá, que eu sei que é uma Eduardo. pessoa que tem bastante conhecimento de teologia. O André. Tem quase uma igreja nessa sala e ninguém quer falar, caramba. Vocês estão apelando demais. É o Caio também. Eu tô aqui só nas minhas anotações. Então, tem nada a considerar. Ó, na verdade, tem quase uma igreja ecumênica nessa sala, cara. E ninguém quer falar. É verdade. Até ateu tem aqui. Hein, pessoal? Não, vocês entenderam tudo? Gente, se manifestem, pelo menos no chat. Que coisa angustiante. Meu Deus do céu. É horrível isso, né? Cara, porque na aula, pelo menos, dá para você ficar olhando para a pessoa, ficar fazendo aquele constrangimento pedagógico. Aqui não, cara, olha só. Rapaz, eu acho que... fala, meus amigos. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, César. Obrigado. Eu acho que não há muito mesmo a considerar, porque, na minha opinião, a exposição do João foi boa, as provocações que o Clínio está fazendo, elas são também pertinentes, né, para aprofundar um pouquinho mais, adensar um pouquinho mais, mas eu acredito que a exposição do João foi excelente. Agora, é evidente que o recorte, do ponto de vista histórico, é uma coisa ainda que eu preciso aprender, né, esse olhar, né. Eu notei na fala do João, bem bacana, a questão que para mim é muito familiar, que foi o discurso dele bem teológico, bem bacana nesse sentido, né, mas o olhar, fazendo a diferenciação
da questão da história cultural, esse recorte aí realmente eu preciso ler mais, caminhar mais para poder opinar desse ponto de vista, né? Desse ponto de vista. Mas essa observação que o Clínio estava fazendo por último aí é interessante, que quando eu ensinava ciência das religiões aí também na faculdade, eu dizia para o pessoal, né, que todas essas ciências, elas nasceram primeiramente como ciências apologéticas, não só a história das religiões, né, que inclusive se discute se chama história da religião ou histórias das religiões, né, elas nasceram primeiramente como apologéticas, né, tentando colocar a supremacia do cristianismo mesmo. Agora, é claro, quando se fala supremacia do cristianismo, precisa entender, é o cristianismo europeu mesmo, né? Não é o cristianismo latino-americano, não é o cristianismo, enfim, do protestantismo, que não é considerado protestantismo, como, por exemplo, os movimentos carismáticos, etc., essa coisa toda. É o cristianismo europeu mesmo, reformado, né? Calvinista, essa coisa toda. E aí era olhado sob essa ótica, e sob essa ótica as outras religiões eram anatematizadas, né? Elas eram demonizadas, entendeu? Só muito recentemente é que mudou essa postura e passou a se olhar mesmo como fenômeno humano, produção humana. Ou seja, aí nesse aspecto o cristianismo é superior, né, a qualquer religião arcaica que já tenha existido na Suméria, por exemplo, há 3.000 anos antes de Cristo. É um fenômeno humano como qualquer outro, entendeu? Agora, a explicação que o João deu ela é interessante vista na visão do Max Weber, né? Do cristianismo, que depois o Peter Big vai repetir isso ali no Dossel Sagrado, apesar de depois ele ter mudado de opinião, mas ele vai repetir isso, que o profetismo já no Antigo Testamento, que é o judaísmo, ele vai promover na verdade, esse desencantamento do mundo no Antigo Testamento, ele vai dizer isso, né? Porque os seres inanimados não têm esse caráter sagrado, muito embora o caráter de sacralidade, depois que o Mircea Eliade vai dizer no Sagrado e Profano, ele é mais determinado pelo agente, né? Porque, por exemplo, quando Jacó foge da casa de Isaac, depois de ter enganado Esaú, ele vai pelo caminho e ele dorme com um travesseiro, como a pedra, ele faz de uma pedra um travesseiro. E aí ele tem um sonho, ali de que vê uma visão de uma escada daqui da terra chegando no céu, onde os anjos sobem e descem por aquela escada. Ele acorda e diz assim, aqui não é outro lugar senão a casa de Deus, é um lugar chamado Betel lá. Ele pega um azeite, derrama na pedra e consagra a pedra, ou seja, para alguém que passava ali, tropeçava naquela pedra, até xingava, mas para o Jacó ficou sendo um lugar sagrado. Então o Mircea Eliade também vai dizer desses aspectos tornados sagrados por causa da experiência de alguém no local. Mas é bacana, eu acho que é uma discussão bacana desse encontro da teologia aí com a história. Né? Ô César, é por isso que eu falei que eu fiz a pequena pontuação em relação a Agnolin, que eu acho que às vezes ele exagera na crítica ao Mircea Eliade. Você acabou de dar um exemplo que eu concordo, que é exatamente isso, ou seja, o sagrado também parte da agência humana. Sim, é ele que sacra... Moisés pastava todo dia as ovelhas lá em Midian, até que um dia uma sarça estava queimando, mas não se consumia, e o lugar passou a ser santo. Ele falou, eu passo todo dia aqui, tem excremento de ovelha aqui, por que é santo? Porque naquele momento houve uma experiência dele com Deus, e aí foi tornado santo o lugar. Entendeu ou não? Não, claro, mas aí que tá, o problema não... Aí eu acho que assim, eu nesse ponto não concordo com o Clínio, porque eu acho que a crítica que faz ao Eliade não é necessariamente em análises que o Eliade faz, mas é o pressuposto dele de conseguir, assim, João, desculpa. do sagrado... O Agnolin odeia o Eliade. Não, pô, mas ele, na verdade, o que ele diz em relação, não é isso que eu estou falando, não é a uma análise propriamente dita, mas é uma perspectiva de fundo, que é essa ideia de que você consegue encontrar uma característica comum a todas as religiões, que é exatamente essa coisa que ele vai falar da hierofania, do sagrado e do profano. Então, eu tô falando, na verdade, é só uma questão eu não estou dizendo que eu não concordo com a crítica, eu estou achando que a crítica ela foi em certo aspecto excessiva, porque muito do que o Mircea Eliade coloca
ele também está partindo da discussão, não, como eu vou te explicar isso? Não como algo intrínseco, mas como algo construído. E aí eu acho que às vezes o Agnolin exagera. Eu não estou dizendo que eu não concordo com as críticas em relação a isso. Eu só acho que a crítica foi demasiada. Ou seja, às vezes ele está usando um canhão para matar um mosquito, entendeu? Então, assim... Não vejo dessa forma, mas enfim. César, eu acho que o César queria falar. César? Não, é como eu estou dizendo, né? Querendo ou não querendo, a minha perspectiva ainda é uma perspectiva bastante no meu caso é gnóstica, não é agnóstica, né? Porque eu estou muito ainda influenciado pela visão teológica, influenciado pela visão também da ciência da religião e precisando aprender mais. César, você conhece esse livro do Agnolin? Não, eu acho que não. Qual que é esse livro? Quer ver? Eu vou mostrar aqui. É a história das religiões. Perspectiva histórico-comparativa. Então, eu tentei comprar esse livro e não consegui. Ele está esgotado na Amazon. Eu estou tentando adquirir mesmo. O Cline falou dele para mim, eu estou tentando e não consegui ainda. O Agnolin, ele é professor na da USP. E ele tem... Mas esse livro é da Paulinas, não é? É da Paulinas. Eu sei. Então, eu não consegui esse aí. Eu tenho outros 2 livros dessa coleção aí, mas não consegui esse aí. Mas vou comprar. Mas tem um outro também, que é uma coleção... Eu acho que esse aqui deixa eu ver se eu acho ele aqui. É do Marcelo Macenzio, que o Agnolin até que trabalhou na tradução, ele também poderia ele também dá uma boa introdução. O problema agora é achar aqui, peraí. Não, depois você pode mandar referência. É bom você falar para todo mundo ver, mas depois você pode mandar referência para mim. Mas a referência está no artigo. No artigo eu cito eu vou ler o artigo. O Cline mandou o artigo para mim hoje, eu vou ler o artigo. Beleza. Bom, eu acho que a Andréia, ela botou uma pergunta aqui. Eu gostaria que o João falasse um pouco sobre o que a Virginia Buarque enumera com metodologia... tá. Então, Andréia, esse é um esforço que a Virginia fez de tentar, assim... porque eu acho que, em algum sentido, a crítica dela acompanha a do Clínio. E o ponto que, na verdade, eu acabo discordando um pouco dela é quando ela diz que o fenômeno da encarnação e da redenção são questões importantes, etc. Mas, enfim, isso também está lá no artigo. A questão da metodologia dela é uma metodologia que ela cria para justamente tentar pensar para se analisar a religião e pensar, a partir disso, como que a religião teria essa especificidade. Uma coisa interessante dessa metodologia que a Virginia Buarque faz é exatamente essa ideia de partir da própria narrativa que a religião faz sobre si. E aí, a partir disso, você segue esse caminho metodológico de análise que eu acho interessante, eu acho que é um caminho válido. Para mim, o problema, na verdade, ele só é o que antecede esse caminho, que é um pouco esse reconhecimento dessa especificidade da religião a partir de determinados valores que ela coloca, que para mim são tipicamente do cristianismo e que de forma alguma pode ser extrapolado para além da religião cristã, entendeu? Nesse ponto eu concordo. O grande problema é que eu cada vez mais me convenço que nós não temos condições teóricas e metodológicas, partindo do que nós temos acumulado de estudo, falando nós no sentido de academia brasileira e francesa, que eu conheço um pouco mais, é de pensar essas outras religiões. Porque a gente é demasiadamente influenciado pelo cristianismo. Cara, aí eu acho que aí eu volto ao Adônio, porque eu acho que os italianos, nesse sentido, eles acabaram saindo na frente dos franceses. Sim. Mas, enfim. Se me permite, acho que nisso aí o Clínio está certo, cara, porque a nossa visão
ela é uma visão cristianizada, até ele que é ateu tem uma visão cristianizada de mundo, porque é formação ontológica no Brasil, praticamente. Para nós somos jovens, principalmente. Mas aí eu acho que assim, alguns trabalhos ajudam a gente assim, Abstrair um pouco, né? Eu acho que, por exemplo, aqui no Brasil eu consideraria assim, eu considero um trabalho fundamental da Cristina Pompa, Religião como Tradução. Ela foi estudar, se eu não me engano, os Tupinambás, enfim, agora eu não lembro exatamente. E ela faz isso também ancorada nesse aporte dessa galera italiana, que estava justamente discutindo e discordando dos franceses, mas que não teve uma receptividade tão grande na academia quanto, vamos dizer assim, a escola francesa ou a escola de Chicago, se eu não me engano, que é do Mircea Eliade. Fenomenológico. Fenomenológica, entendeu? E aí, assim, que são os caras que é o Ângelo Berlis, o Rafael Petazzoni, o Ernesto Demartino, o Marcello Macenzio, né? Mas que também o Agnolin coloca como uma escola sem sela, né? É sem ser. Não, né? mas aí, cara, eu acho que poucas escolas são escolas. Não, o que eu quero dizer, na verdade, o que eu queria colocar, assim, o meu problema, assim, eu tô falando, eu sou um velhinho já, né? Eu não sei se eu conseguiria, depois de 20 anos estudando religião com essa influência grande francesa, reaprender a pensar esse objeto, entendeu? É uma coisa mesmo de formação, né? Não tentei, até porque o meu objeto continua sendo no campo do cristianismo. É um projeto de vida mesmo. Mas eu acho que a gente tem. Eu acho que a gente tem dificuldade, inclusive, para discutir isso que a gente está fazendo aqui, história religiosa. A gente tem, se você pegar na historiografia brasileira, a gente tem debates clássicos em várias áreas, mas a gente não tem um debate tão fomentado no campo da história religiosa. Por exemplo, só para dar um exemplo. Eu não fiz isso na graduação, eu li lá os debates sobre escravismo colonial, vários debates quase fundadores da historiografia brasileira, mas eu não vi a nossa historiografia se engajando em estudos da religião, entendeu? Sim. Mas, enfim, pessoal, alguém tem mais alguma coisa? Enfim, encerramos por aqui, como é que a gente faz? Já temos 2h30. Pessoal. Crianças. Eu acho que eles ficam tipo assim, eles devem estar fazendo outra coisa. Aí quando a gente fala, eles vêm correndo pro computador. Então, a gente pode encerrar por aqui. Eu só queria lembrar algumas coisas, então. De novo, eu vou postar pelo Siga o link da aula que vem. Lembrando, amanhã a gente vai ter pelo Linhas, às 3h da tarde, um debate sobre os historiadores do diabo, tradução livre, tá? Que vai trazer essas discussões sobre história decolonial, medievalismo. Então, para quem quiser, eu posso divulgar depois o link. Tá no Facebook do Linhas, não tem Facebook, mas eu sei que está lá. E eu não sei se tem alguém aqui do estágio 1. O estágio 1 eu vou ter uma reunião com vocês às 5h04 da tarde hoje, tá bom? Que eu também já mandei o link pelo Siga para vocês, tá bom? E semana que vem a gente vai debater. Você está com o nosso programa aí, João? Irmãos? Não, eu tenho que abrir aqui, peraí. Não, só para a gente pontuar, para que em caso alguém queira ler o Corban, a gente pontuar o que vai ser discutido, entendeu? Peraí, o cronograma, né? Deixa eu ver aqui. Peraí, gente. Porque, embora a leitura não seja obrigatória, pessoal, seria muito legal que vocês viessem com essas leituras para as aulas. Embora, insisto, não é obrigatório. Fala, estou com o programa aqui. Então, mas qual é o capítulo? Pessoal,
Estão me ouvindo? Ah, tá. Clínio, eu estou com um programa. Então, qual é o tema da próxima aula? João? Acho que o João caiu. Então, pessoal, eu só vou olhar aqui e já termino. Eu vou dar uma olhada no nosso programa aqui e já falo com vocês. Olha, semana que vem, para quem quiser ler o Corban, seria o capítulo 3. Tá, gente? Do livro. O link do Linhas, eu posso passar. Se vocês esperarem um segundo, eu passo para vocês amanhã. Agora, de uma vez. Aqui, gente, está aí o link de amanhã, caso vocês queiram entrar. Às 3 horas. Enfim. Então, gente, é isso. Ninguém tem mais nada a colocar? Então, vamos ficar por aqui. E aí a mesma coisa. Eu mando o link pelo... fala. Quem gostaria de falar, fica à vontade. Professor, o senhor já enviou o livro? Porque no meu e-mail não tem nada. Você não recebeu, não? Porque eu mandei sim. Não. Por isso que eu estou perguntando. Teve mais alguém que recebeu? Não, João, a gente não te ouve. Faz o seguinte, me manda um e-mail... me manda um e-mail individual que talvez possa ter ido para o spam, que eu te respondo te mandando o livro. Tá bem. Tá bom? Enfim, eu vou mandar para... Eu mando de novo o livro, mas eu te mando primeiro para não ter problema da mesma coisa. E o link vocês vão receber, eu devo fazer isso amanhã, eu mando o link para vocês já da semana que vem, tá bom, gente? Mais alguma coisa, pessoal? Crianças? Então tá, vamos ficar por aqui. De qualquer forma, vocês têm meu telefone e meu e-mail, qualquer coisa, é só gritar que eu respondo, tá bom, gente? Tchau, tchau. Tchau, João, se você estiver me ouvindo. Eu vou desligar então, pessoal. Vou interromper a gravação e vou tentar postar lá no canal do Linhas, do LabEP